Boa noite, igreja. Não tem crente aqui não? Boa noite, igreja. Aí, tem uns crentes avivados aí nessa noite, pelo amor de Deus. Vocês sabem que comigo as canelas pegam fogo, né? Ai, meu Deus. Queridos, quantos creem nas palavras que estão sendo ministradas nessa casa? Quantos creem naquilo que o Senhor fará, naquilo que nós não imaginamos, mas Deus está planejando fazer muito melhor daquilo que nós podemos imaginar? Quantos estão crendo? Dá um glória a Deus, só para eu saber que eu não estou sozinho numa casa profética. Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de começarmos, que você coloque a mão sobre a sua cabeça e repita comigo uma oração muito breve. Repita comigo, não precisa ser em voz alta, mas repita comigo. Fala assim: Senhor, cativa a minha mente a tua palavra, afasta todos os pensamentos que não pertencem a ti, traz à minha memória aquilo que me dá esperança, que só o Senhor possa semear palavras na minha mente. Amém. Aleluia. Queridos, eu creio naquilo que o Senhor tem feito nessa casa e quero compartilhar com você a continuação dessa série maravilhosa sobre restituição. E hoje nós estaremos nesse encontro falando sobre o tema, e eu quero que você abra o seu coração e a Bíblia também. Provérbios no capítulo 6. Eu olho para uma turma e fica rindo, olhando para mim. Rapaz, eu fico perguntando o que se está rindo. Provérbios no capítulo 6, no versículo 30, 31, diz o seguinte: o ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Agora preste atenção, eu vou caminhar com você em alguns pontos muito importantes sobre essa palavra de hoje, mas para começo de conversa eu preciso te ensinar algo muito importante. A sua mente, ela é um solo. O solo não questiona a semente. O solo faz com que a semente que está sendo semeada cresça e frutifique. Por isso, cuidado com aquilo que você tem permitido encontrar lugar na tua mente. Volto a dizer, a tua mente deve se fixar naquilo que Cristo já fez, na expectativa de grandes coisas Ele ainda fará. Aquele que fez por você naquela cruz é muito maior do que aquele que tentou fazer contra você durante a sua vida. Tem algum crente aqui? Vai dando glória aí e eu vou, amém? Vai dizendo que você está vivo, que você não for arrebatado, que eu fico com medo de ficar. Mas escuta, nós temos que ter cuidado e zelo com a nossa mente para que nós não venhamos a nos perder, porque no meio da jornada nós somos sabotados por pensamentos que muitas vezes não veio de nós, mas foi semeado em nós. Pastor, mas isso tem a ver com a restituição? Totalmente, porque o inimigo muitas vezes rouba a tua paz mental. Às vezes você dorme, mas não descansa. Às vezes você tenta construir algo, mas parece que existe algum bloqueio na tua mente que não te deixa romper naquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe o que é mais interessante? Às vezes o inimigo planta em nossa mente coisas que não são necessariamente falados por ele, mas através das fragilidades das pessoas que estão próximas de nós. Escute isso que eu vou te falar agora, preste bem atenção. Uma das coisas que eu mais tenho me preocupado para que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem nos entregue, é porque ele não vem se mostrando como inimigo de forma exposta. Certamente se o inimigo aparecer para você e criticar você, essa palavra você não recebe. Então você certamente está muito veaco. No Ceará fala veaco, não sei como é que fala aqui. Muito esperto, né? A gente está esperto quando o inimigo nos critica, porque a gente sabe que as palavras que saem da boca dele são mentiras. É verdade ou não é? Mas e quando o inimigo muitas vezes usa a boca de uma pessoa que gosta de você, mas ela tem medo da decisão que você toma. E às vezes, através da insegurança dela, o inimigo planta uma semente na tua cabeça. Veja, às vezes o problema não é a crítica do inimigo que se levanta contra você. Às vezes o problema não é o grito do Golias. Você olha para ele e fala, esse vai cair. Mas às vezes o inimigo pior que você tem que enfrentar é aquele que está na sua mente, olhando para Betseba e pensando assim, pode ser minha.
Está comigo? Está entendendo? E às vezes o Senhor te dá apontamentos para que você tome decisões importantes. Quantos precisam tomar decisões importantes aqui, querido? Eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus, sabedoria dos céus, para que você tenha discernimento, as mesas que você deve se assentar, as que você deve se levantar, as decisões e os caminhos, onde você encontrar uma bifurcação, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, te guie para que você saiba o caminho que você deve trilhar. Tem crente nessa casa aqui. Aleluia, meu Deus do céu! Aleluia! Nós estamos aqui, irmão, porque alguém decidiu ouvir uma voz do Senhor, mesmo contra todas as impossibilidades. E esse lugar, quando eu cheguei em Uberlândia, não tinha absolutamente nada. E hoje tem vida. E tem muita vida aqui, irmão. Mas você entende que viver algo extraordinário do Senhor passa pelo fato de você ser corajoso para caminhar na palavra que você ouviu dele e não nas inseguranças que muitas vezes as pessoas tentam jogar sobre você. Eu sou advogado de formação, mas não vivo da profissão. Porque um dia Deus me disse, eu não te chamei para ganhar processos, eu te chamei para ganhar almas. Eu não te chamei para ganhar causas, eu te chamei para ganhar almas. Foi isso que o Senhor me disse. Mas você acha que o problema foi o inimigo dizendo assim para mim, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Você acha que o problema foi esse? Claro que não, porque a gente sabe que o inimigo é mentiroso. É mentiroso. Mas uma das coisas que afetaram o meu coração, mas não impediram a minha decisão, foi a fala de alguém próximo, que me ama, que quer o meu bem, dizendo assim, Glauberson, você tem certeza da sua decisão? A crítica do inimigo, você pode até estar esperto, mas a fala de uma pessoa próxima pode desestabilizar a sua decisão. Você está entendendo isso? Por isso, cuidado, filtre o que as pessoas estão falando e o porquê delas estarem falando aquilo, a fonte do que está sendo dito, porque às vezes o problema não é a pessoa que não gosta de você, não, às vezes ela te ama, ela quer o teu bem, mas ela não ouviu o que você ouviu, ela não viu o que você viu, ela não recebeu do Espírito o direcionamento que você recebeu, e às vezes o medo dela é que você se frustre, mas existe uma palavra sobre você, que vai guiar as tuas decisões, guiar os teus passos, para que você possa dizer, eu tenho convicção da decisão que eu estou tomando. Irmão, o inimigo não vai roubar de você, nem na sua frente, nem através das pessoas que estão ao seu redor. Eu declaro isso sobre você. Recebe isso pela fé. O inimigo não vai roubar de você. E nós sabemos que existe um ladrão que a todo momento tenta nos roubar. Um ladrão que a todo momento tenta tirar de nós aquilo que Deus está nos entregando. Guarde a sua mente, pelo amor de Deus. É tempo de restituição. É tempo de restituição, e eu creio que aquilo que Deus nos restituir, nós seremos sábios para proteger, para que o inimigo não encontre lugar e roube de novo. Você está comigo? Irmão, Deus nos dará graça para receber a restituição, mas nos dará maturidade para não deixar nenhuma brecha sendo aberta. Irmão, acompanhe, eu estou no 2x hoje. Tomei um trem esquisito, antes de sair de casa eu estou meio agitado. A palavra vai nos falar que a lei, lá em Êxodo, diz que quando o ladrão ele é pego com aquilo que ele roubou, ele tem que devolver. Se porventura ele vendeu o boi, ele tem que devolver 4 vezes mais. Ele tem que devolver 4 cabeças de gado. Se fosse ovelha eram 5. Se ele fosse pego com aquilo que tinha, ele deveria devolver 2 vezes mais. E é interessante que a palavra em Provérbios ressalta isso como uma hipérbole, algo muito mais profundo, algo muito mais significativo. O ladrão vai devolver, você será restituído 7 vezes mais daquilo que foi roubado. E eu quero que você caminhe comigo nesses pontos, e o primeiro deles diz o seguinte: existe um ladrão real e ele precisa ser discernido. Esse é o primeiro ponto. Agostinho dizia, Deus nunca permitiria o mal se não fosse suficientemente poderoso para tirar dele um bem maior. Eu vou repetir porque essa frase ela é muito profunda, eu preciso que você observe as entrelinhas dessa frase. Ele diz o seguinte: Deus nunca permitiria o mal
se não fosse suficientemente poderoso para tirar dele um bem maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as boas e as ruins, porque ele fala todas as coisas. Então Deus é capaz de tirar coisas boas, até mesmo das piores situações que você se encontra. Porque às vezes as nossas impossibilidades são a matéria-prima que Deus está utilizando para fazer os milagres que nós mais pedimos em oração. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Rugindo como leão. Faz o mesmo barulho que um leão, mas ele não é um leão, porque só existe um leão. O leão da tribo de Judá. Quando você sabe ao qual leão você serve, irmão, você não tem medo de outros rugidos que se pareçam. Porque aquele que ruge, aquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado do universo, quando ele ruge, algo dentro de você começa a ressoar. Chama-se Espírito Santo de Deus. E se não ressoar, irmão, pode ter certeza que esse rugido aí não vem do Senhor, vem do inimigo. Mas veja, é interessante porque ele está como? Não diz que ele está diferente, diz que ele anda ao nosso derredor como um leão. E é interessante porque às vezes os nossos ladrões, eles estão mais próximos e mais disfarçados do que nós podemos imaginar. Tem pessoas que talvez sejam até boas de conversa, boas até demais, porque falam muito da vida dos outros. E aí você está perdendo o teu tempo, a tua santidade, porque está ouvindo ela. Pastor, mas eu não falo nada. Mas você empresta teus ouvidos, está dentro do jogo, é do mesmo jeito, está fazendo parte. Irmão, tem gente que é igual curva de rio. Sabe o que é curva de rio? Depois você para no rio e vê uma curva, você vai ver que tudo de ruim para nele. E tem gente que às vezes empresta os ouvidos para o inimigo, para permitir ouvir coisas, receber coisas que nunca deveria ouvir. Por isso que tem coisas que precisam ser expostas. Tem coisas que precisam ser tragas à luz. Irmão, sabe como é que você faz com que um fofoqueiro nunca mais volte a fofocar para você? Exponha ele. Irmão, existem algumas exposições que precisam acontecer, principalmente no que se tratam a mentiras. Está comigo, sim ou não? Então quando vem alguém conversando com você e diz: rapaz, pastor, eu fiquei sabendo do fulano, ele está assim. Fulano? Espera aí, rapidinho. Ô fulano, o menino aqui está falando de ti esses negócios aqui, tu acha que é verdade? Viva a voz. Não, ele está aqui na minha frente, pode falar, ele está ouvindo. Ele volta a falar contigo, sim ou não? Irmão, ele bota a mão na cabeça pedindo perdão toda vez que for te ver. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser expostas. Existem pecados que precisam ser tragos à luz para que sejam curados. E eu creio, irmão, que Deus está nesse tempo revelando os ladrões que estão roubando muitas coisas de vocês, para que o Senhor possa restituir e nunca mais forem tomados aquilo que um dia o inimigo tentou pegar de vocês. Eu creio, irmão, que Deus vai revelar nesse tempo os amigos que parecem amigos, mas nós sabemos que não passam de oportunistas. Nós sabemos que essa será a estação e que o Senhor vai revelar aqueles que são de verdade, principalmente aqueles que são de mentira. Eu creio, irmão. Eu gosto da palavra do Luiz Hermínio quando ele diz o seguinte: se você quer revelar a mentira de alguém, é muito simples. Você quer revelar que um prédio está torto, construa um reto do lado. Ah, irmão, se você soubesse quantas verdades dessa casa estão revelando mentira de tantos lugares. O inferno, irmão, tentou paralisar essa casa de tantas formas, mas não conseguiu, porque aquele que carrega a verdade está conosco. Eu quero que você se aprofunde nesse entendimento, porque estar conosco é muito maior do que nos dar algo. Eu posso dar a alguém, mas não estar com aquela pessoa que recebeu o que dei. É verdade ou não é? Você pode me encontrar hoje e eu te dar alguma coisa. Ou você pode querer ofertar alguma coisa na minha vida, tipo um açaí com Nutella e morango. Recebo, irmão. Oxi, tu é doido, né? Você pode fazer isso. E pode não estar comigo. Ô pastor, passa ali, tá pago. Eita Deus. Resposta de oração. Mas você pode não estar comigo. Você me entregou, me ofertou, mas não está comigo. Mas Deus vai muito além de alguém que entrega algo. Ele é alguém que está. Isso é muito forte, irmão.
porque alguém que está com você, ele está com você não apenas nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Ele está com você no vale da sombra da morte, Ele está com você no monte, Ele está com você nas batalhas, Ele está com você em todas as circunstâncias. E eu preciso que você entenda, e todas as vezes que você lê na palavra que Deus está com você, é muito maior do que o que Deus te entrega. Não existe nada que pode substituir a presença do Senhor. Não existe nenhum ladrão que possa te entregar, te roubar mais do que Deus te entrega. Está comigo? Então perceba, o ladrão ele precisa ser exposto. Hoje Deus abre os seus olhos espirituais para identificar onde o inimigo entrou. O ladrão será exposto. Vai ser exposto, irmão. Algumas coisas precisam ser expostas para serem confrontadas. Deus te faz crescer no confronto, não no conforto. Tem coisas que Deus está mais interessado em te fazer crescer do que em te alegrar, porque tem horas que Deus te coloca em lugares que você começa não se alegrando, mas você já começa crescendo. Irmão, e escute isso, as pessoas que você menos muda são as que mais muda você. Eita Deus. E pode perceber, irmão, tem horas que Deus manda um anjo e tem horas que Deus manda um irmão. Por isso que a igreja local é muito importante. Falo isso na internet e falo isso aqui, não existe ministério virtual. Internet é ferramenta, tem que ter gente do lado, porque Deus utiliza o irmão para te ensinar, irmão. Deus utiliza o irmão para te ensinar. É necessário estar nesse ambiente, conviver. Pastor, mas é problemático. E quem diz que tu cresce quando está dando tudo certo? Tu cresce é quando as coisas estão dando errado, é quando a turma é problemática. Aí Deus vai te esticando, vai te dando paciência, e tu começa a entender que o teu irmão da igreja não é o mesmo tato que tu usa na tua empresa, porque na empresa ele está contratado, aqui ele é filho. Você não pode descartar alguém como descarta num ambiente corporativo, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. E aí o que é que te sobra? Amar o irmão. Amar o irmão, tem que amar o irmão. Paciência com ele. Vou tentar de novo. Mas pastor, tenta de novo. Mas tenta de novo, bicho. Deus não tentou contigo um monte de vezes, tu foi teimoso. E agora tu está falando do irmão que está sendo teimoso contigo também. A igreja local precisa, irmão, existir. É lindo conviver. Irmão, Deus mandou umas ovelhas esquisitas, irmão. Que eu olhava assim, eu falei, Deus, o que é isso aqui que está na minha frente? Ele disse, é uma ovelha. Eu falei, não está aparecendo. Deus, foi o Senhor que enviou mesmo ou foi o concorrente? Ele disse, foi eu. Eu falei, não está aparecendo, o embrulho está estranho. Começando pela feição, irmão. Parece que foi montado com peça de reposição. Eu olho para o irmão e falo assim, estou brincando. Mas às vezes o Senhor nos ensina muito com as pessoas que nós mais temos dificuldade de conviver. Querido, Deus está expondo os ladrões. Que seja o seu ego, que seja a sua vaidade, que seja a sua petulância. Deus está expondo, irmão. Porque chegou o tempo dessa casa viver um avivamento que até hoje ainda não viveu. E nós viveremos coisas ainda maiores, porque a palavra que essa casa carrega é para servir esse país e as nações que estão aí afora. Meu irmão, Deus precisa nos trabalhar. Deus precisa tirar de nós aquilo que não vem dele. E eu tenho dito isso para a turma que me acompanha, que o Senhor, quando Ele está nos moldando como um vaso nas mãos do oleiro, na hora do molde, Ele precisa tirar o excesso do barro. Existe uma forma que o Senhor tem para a sua vida. Para que essa forma chegue à maturidade, é necessário que tire o excesso do barro. Posso te dizer, dói, mas é necessário. Deixa Deus tirar, irmão. Deixa Deus expor. Deixa Deus mostrar. O inimigo já não tem mais lugar aqui nessa casa não, irmão. O inimigo já não tem mais lugar na tua família não, irmão. O inimigo já não tem mais espaço no teu ministério não, irmão. O inimigo já não tem mais lugar na tua mente não, irmão. Nem na tua finança, nem nos teus filhos, nem no teu casamento. O inimigo já perdeu, irmão. Pare de tratar como um oponente difícil aquele que já foi vencido. Meu Deus do céu, irmão. Eu creio que Deus está expondo o inimigo para que nós entendamos contra quem nós devemos lutar. Davi chegou no campo de batalha e ele foi recebido pelo seu irmão com um julgamento, dizendo, rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Deixou as ovelhas perdidas no deserto?
Veio aqui curiar? Estou vazando. Meu inimigo não é meu irmão. Meu inimigo é outro. Quando você se permite ser distraído, às vezes você entra em batalhas contra quem você deveria estar protegendo. Maturidade é você ter discernimento contra quem você deve lutar. A batalha que você deve entrar, para que o inimigo não venha cansar você, te fazer perder tudo que Deus te entregou, porque você não foi sábio para saber quais batalhas você deveria entrar e quais você deveria passar direto. Mas pastor falou contra mim, levantou mentiras contra mim. Não é contra ele que você tem que lutar. Deus nunca te chamou para provar nada, Ele te chamou para testemunhar tudo. Tem crente aqui, irmão. Vamos para o ponto 2, que eu estou me empolgando. Ponto 2. Quando o ladrão é exposto, ele é envergonhado. Colossenses 2,15 diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao prejuízo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus expôs o inimigo ao ridículo. Ele pensou que tinha vencido, mas foi derrotado diante dos céus e da terra. O diabo não terá a última palavra sobre a sua vida. A cruz já envergonhou publicamente tudo aquilo que um dia te envergonhava. A cruz de Cristo é o que nos sustenta, é a maior prova de amor. A cruz de Cristo é a nossa garantia de estarmos juntamente com Cristo nas regiões celestiais, ao lado do Pai, sermos juntamente com Cristo, co-herdeiros com Ele. Tem algum herdeiro nessa casa aqui, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Tem algum crente nesse lugar que está feliz por ser salvo, que está feliz porque sabe com quem vai passar a eternidade? Meu Deus do céu, irmão. Me segura que eu vou pular daqui, irmão. Eu pulo, qualquer dia desse eu pulo. O pastor nunca mais deixou eu pregar, eu pulo, mas eu pulo. Irmão, aprende isso. A cruz é tudo. Sabe o que é que muitas vezes Deus nos permite? Perder o que muitas vezes nos traz segurança, para nós novamente relembrarmos que a nossa única segurança é Ele. Sabia que existem lugares que Deus permite com que você caminhe e as coisas vão ficando no meio do caminho, e você diz: Deus, o que é que está acontecendo? E Deus está dizendo: não está acontecendo nada, está tudo bem. Senhor, o que é que está acontecendo? Eu estou perdendo tudo, eu estou perdendo uma coisa atrás da outra, eu estou perdendo tudo. E aí no fim, depois de todo o processo que você supera, você olha para o céu e diz: eu sempre tive tudo, porque eu tenho o Senhor. Sabe o que é que me ensina? Querido, você vê Judas tirando da bolsa de Jesus, mas você vê Deus entregando ele através da boca de um peixe. Porque, irmão, podem se levantar aqueles que tomam de você, mas eles nunca serão maiores do que aquele que dá para você. Eu preciso que você receba essa palavra de restituição, porque tudo aquilo que um dia foi perdido, tudo aquilo que o inimigo tramou contra você, tudo aquilo que o inimigo tirou de você, Deus restituirá, irmão, porque o Senhor tem derramado graça sobre essa casa, o Senhor tem nos abençoado de forma exagerada, e uma igreja só é próspera quando o povo que se reúne nela... Vamos lá, eu sei que você sabe dessa lição. Uma igreja só é próspera quando o povo que se reúne nela... Uma igreja só é abençoada quando o povo que se reúne nela é abençoado. Uma igreja é liberta quando o povo que se reúne nela é liberto. Uma igreja é cheia do Espírito Santo quando o povo que se reúne nela é cheio do Espírito Santo. Não existe avivamento coletivo se não houver avivamento individual, irmão. Você está entendendo isso? Nós temos um Cristo, um Salvador, um Redentor, que enfrentou a morte, e a morte não lhe pôde segurar, porque não tinha nada contra o que pudesse julgá-lo. E ao terceiro dia ele ressuscitou, irmão. Envergonhou, tornou um espetáculo público tudo aquilo que um dia nos envergonhava. Nos restituiu a presença que um dia nos foi roubada. Nos devolveu a herança que um dia nos foi tomada. Ai, irmão, se eu tivesse no teu lugar, eu estava sacudindo o irmão, dizendo assim: recebe aí, pelo amor de Deus, que eu estou recebendo demais aqui. Meu Deus, irmão. Meu Deus.
O ladrão se alimenta das trevas, mas quando a luz chega, ele é revelado. Onde o Espírito Santo traz discernimento, o engano não prevalece. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre o que o inimigo tem utilizado de estratégia. E é interessante que os maiores problemas que você passa, muitas vezes não estão fora de você, estão dentro. Porque às vezes quando você está bem com Deus, a tua mente está saudável, as tuas prioridades estão nos lugares certos, as batalhas lá fora não conseguem desestabilizar você. Mas existem dias que talvez tudo lá fora está dando certo, mas porque você não está bem consigo mesmo, você não está bem espiritualmente falando, as tuas emoções estão conturbadas, você não consegue desfrutar de tudo aquilo que está fora. É por isso que a transformação de Deus, ela sempre começa dentro e alcança fora. Começa dentro e alcança fora. E aos poucos o Senhor vai revelando as áreas ocultas na tua vida. Sejam amizades, sejam lugares, sejam oportunidades. Irmão, fica esperto, porque o inimigo é mestre para te entregar uma proposta com cara de promessa. O inimigo é mestre para colocar diante de você alguma coisa que parece, mas não é. Lá no Ceará diz assim: reluz, mas não é ouro. Aqui diz também. Engraçado isso, porque o inimigo, ele não cria algo, ele descobre algo. Por quê, pastor? Porque através, muitas vezes, da sua necessidade, o inimigo rouba você. Sabe como? Quando você sacrifica um princípio para suprir uma necessidade presente, negociando uma promessa futura. Trocando em miúdos, compra gato por lebre. O que nós devemos entender? Querido, abre os teus olhos. Porque nem tudo que parece bom é bom de verdade. Às vezes o caminho que Deus está te dizendo é um caminho para que você perca tudo. E o inimigo está te dando um caminho em que você vai ganhar muito. Mas para ganhar muito você sacrifica o que não pode ser sacrificado. Irmão, cuidado com as oportunidades que te custam princípios. Oportunidades que te custam princípios não são oportunidades, são armadilhas disfarçadas. Irmão, o ladrão não vai roubar nada de você aqui não, irmão. Aqui o ladrão não tem lugar. Aqui o ladrão não tem lugar. Porque todas as oportunidades que parecerem promessas, o Senhor vai trazer à tona. O Senhor vai trazer à tona todas as oportunidades que parecem promessa, mas que no fim da jornada são armadilha. Eu creio nisso. Tem alguém que crê comigo aqui? Vamos caminhar aqui, senão o pastor Marcelo me tira daqui. Vamos lá. Ponto 3. Deus ordena a restituição multiplicada. Pagará 7 vezes mais. 7 é o número da plenitude, da totalidade, a criação consumada, o jubileu no 7º ciclo, o Espírito com 7 manifestações, em Apocalipse 1:4. Jó 42:10, o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que possuía. Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Lucas 19:8, Zaqueu restitui 4 vezes mais. Quem é tocado por Cristo restitui em proporções acima daquilo que lhe foi pedido. Querido, pelo amor de Deus, eu quero que você receba isso no seu espírito. O Senhor restituirá para você tudo aquilo que um dia tudo aquilo que um dia o inimigo roubou. Deus restituirá a você tudo aquilo que um dia o inimigo roubou. Deus restituirá. Foram anos, foram oportunidades, foram relacionamentos, foi uma empresa. Irmão, não chora pela empresa que não deu certo, se alegra, porque aqui virá vai ser muito melhor. Ei, irmão! Não chora pelo aquele que ficou no caminho, porque existirão muitos mais que estarão na tua jornada à frente, te abençoando, te suportando, te dando ânimo. Irmão, não chora por aquilo que ficou no meio do caminho, agradece, declarando aquilo que Deus fará, declarando aquilo que Ele fará na sua vida amanhã, porque você não vive daquilo que você vê, você vive daquilo que você crê. Deus restituirá, irmão, Deus restituirá. E a restituição de Deus, irmão, é abundante. A restituição de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Às vezes quando você se apega muito àquilo que você perdeu, você deixa de crer e declarar naquilo que Deus está dizendo. Ei, tu perdeu 5, tem mais 10 lá na frente, tem mais 10 depois, e mais 10 ainda depois.
Por que tu está olhando para trás e se questionando, chorando, murmurando e reclamando daquilo que ficou? Por quê, irmão? Tem horas que o Senhor nos revela através da vida de outras pessoas. Irmão, eu não tomei todas as decisões da minha vida corretas, e acho que ninguém daqui fez isso. Se você fez, vem aqui, eu preciso receber o que você tem. Mas se você foi como eu, que não tomou as melhores decisões sempre, nós precisamos entender que o inimigo muitas vezes usa a culpa das decisões erradas que nós tomamos para nos paralisar, nos roubar tempo, nos roubar oportunidades. Você está numa casa de oportunidades, numa casa que vai semear no seu ministério. Mas eu já encontrei muitas pessoas aqui amarguradas e chorando, porque de onde vieram saíram machucadas. E eu digo, você saiu de lá, mas lá não saiu de você. Vamos lá, vamos curar, vamos perdoar, vamos seguir em frente. Tem uma igreja linda para ser construída, tem uma nação gigante para ser alcançada, tem povos para serem servidos, tem um evangelho para ser disseminado. Vamos perdoar e seguir em frente, irmão. Oh, Deus do céu. Pastor, tinha 50 pessoas no meu ministério quando eu saí. Irmão, abre um aqui. Vai ter 150, 200, 300, pelo amor de Deus. Mas não se apega àquilo que ficou para trás a ponto de você negligenciar o que Deus está te entregando hoje, apontando para um futuro ainda melhor. Está comigo, sim ou não? Então fala para o teu irmão, fala assim, irmão, filho de Deus, olha para o céu e para frente. Aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Tem alguém com a mão no arado aqui, pronto para semear na casa de Deus? Tem alguém com a mão no arado aqui, irmão, crendo nesse ambiente profético? Quarto e último ponto. A restituição de Deus alcança a sua casa inteira. Provérbios 6:31, ainda que tenha de dar todos os bens de sua casa. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o dos filhos ao pai. A Bíblia mostra a salvação como algo que toca gerações. Noé salva a família na arca. Ló é tirado com as filhas. A viúva de Serepta vê a vida do filho restaurada. E eu creio, irmão, que Deus escolheu você para mudar a tua geração. Eu creio que Deus não está apenas restituindo aquilo que o inimigo roubou, mas está mudando a geração que está vindo a partir de você. Aquilo que os teus pais erraram, você não vai errar. Naquilo que os teus pais não conseguiram, você conseguirá pela fé. Aquilo que um dia você não viu, não desfrutou no seu lar, os teus filhos vão no seu. Pelo amor de Deus, nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor são geracionais, não alcançam apenas nós, alcançam aqueles que estão vindo depois de nós. Eu creio que Deus está te trazendo para uma casa de cura, porque quando o teu filho começar uma jornada ministerial, ele vai encontrar um pai, líder, curado em casa, que ele possa se espelhar e dizer, eu quero ser como meu pai servindo na igreja. Deus está curando você, irmão. E eu sei que tem pastores aqui sentados no banco. Eu sei que tem profetas aqui de boca fechada. Eu sei que tem mestres aqui correndo do ensino. Mas eu estou aqui para te dizer, irmão, receba a unção que essa casa carrega, que Deus tem derramado sobre esse lugar. Flua no ministério que Deus tem para a sua vida. Para que os teus filhos, a geração que venha depois de você, a tua casa seja abençoada. Irmão, quando nós temos uma liderança firmada em Cristo, a nossa casa é muito abençoada. Da mesma forma, quando nós somos tolos, toda a casa perece. Mas graças a Deus você está num lugar de ensino. Graças a Deus você está num lugar de apontamentos proféticos. Eu quero que você se coloque de pé. Pastor, está terminando? Não, está só aparecendo. Vamos lá, se coloca de pé. Fala para o teu irmão assim, irmão, Deus não tem prejuízo para você. Deus tem abundância. Recebe essa palavra aí. Profetiza para o teu irmão, tu está numa casa profética. Profetiza para ele mesmo, você está numa casa de abundância e não de prejuízo.
Existe um ladrão real, ele já foi vencido. Quando é exposto, ele é envergonhado. Deus ordena restituição multiplicada. Não é apenas aquilo que você perdeu, mas é muito mais do que aquilo que você imaginava. Foi tirado de você uma oportunidade. Deus está dizendo, uma porta se abrirá que nenhum homem, nenhum principado, nem potestade conseguirá fechar. Você está lembrando de alguma coisa que perdeu? Deus está te dizendo, tem algo que você nem imaginou, e eu vou te entregar lá na frente. Não desiste, segura no arado, segue firme, porque chegou o tempo de restituição sobre essa casa. Chegou o tempo de restituição, de uma unção sobre essa cidade, irmão, que o Senhor tem trago. Chegou um tempo de avivamento sobre Uberlândia, que vai alcançar o Triângulo Mineiro, o estado de Minas Gerais, o Brasil inteiro. Chegou o tempo, irmão, de Deus restituir aquilo que um dia o inimigo roubou, a unção que você não desfrutou, porque você estava imerso na falta de perdão, na tristeza, na depressão, na ansiedade. Chegou o momento em que Deus vai restaurar a tua saúde mental, para que você não seja distraído com pensamentos que não vêm do Senhor. Chegou o momento que Deus vai restituir a tua noite bem dormida, e o sono do justo vai ser o teu testemunho. Chegou o momento que você vai descansar trabalhando, porque você sabe que Deus faz muito mais do que você pode imaginar. Chegou a hora, irmão, de você esquecer o tempo que perdeu e começar a declarar, existe um tempo muito mais abundante diante de mim, e eu continuarei seguindo, porque existe uma palavra sobre essa casa, e eu estou debaixo dela como filho. Tem alguém aqui com fé, irmão, para receber essa palavra? Pelo amor de Deus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Eu quero que você faça um exercício muito importante. O louvor pode vir. Vai, Edna, derrama aí. Eu quero que você faça um exercício muito importante. Irmão, você não vive daquilo que perdeu. Você vive do Deus que morreu por você, Jesus Cristo. Não é sobre o que você não tem, é sobre quem Ele é para você. A filiação de Deus não é sobre coisas, é sobre pessoas e filhos. E eu quero que nesse momento você traz à memória aquilo que te dá esperança. Porque enquanto eu ministrava, o Espírito Santo me mostrava pessoas que já passaram por lugares e foram feridas, machucadas, não reconheciam aquilo que você carregava. E Deus está te dizendo assim, não guarda mágoa, perdoa, segue em frente. Eu te mandei para ser uma graça para o lugar que você estava. Você foi, a estação mudou e hoje você está aqui. Chegou a hora de o Senhor trazer cura para a sua vida. Chegou a hora de Deus tirar de você esse pensamento daquela oportunidade de trabalho que até hoje você carrega consigo uma injustiça diante dos homens. Mas Deus está te dizendo assim, maior é a minha justiça do que a injustiça dos homens contra você. Maior é o meu reconhecimento do que qualquer reconhecimento de homem sobre a unção que eu te dei. Maior é a minha palavra sobre o chamado que eu te dei do que a falta de honra dos lugares que você passou. Chegou a hora de você alinhar as suas expectativas, porque Deus está restituindo tudo aquilo que um dia o inimigo tentou tomar de você, tudo aquilo que ficou no meio do caminho. Deus está restituindo 7 vezes mais, 10, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas às vezes, para que nós possamos receber de mãos abertas o que o Senhor está nos entregando, nós precisamos largar os escombros daquilo que não foi construído, daquilo que não deu certo, daquilo que poderia ter sido. Chegou a hora de você largar, estar com as mãos prontas para receber, estar com as mãos prontas para receber a restituição que Deus está te entregando essa noite. E Deus está falando assim, tira do teu coração, tira do teu pensamento, tira das tuas mãos o que te impede de receber o novo que eu tenho para você. Tira, porque no ambiente de desonra eu te ensinei sobre honra, no ambiente de necessidade eu te ensinei sobre fé, no ambiente de morte eu te ensinei o que é vida. Chegou a hora de você olhar da perspectiva de Deus.